Olá, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre leitura e interpretação de dados em tabelas. Assunto fácil, assunto que é um docinho, as respostas são muito tranquilas, as perguntas também, e claro que eu sei que você que está me assistindo agora do quinto ano consegue fazer tranquilamente esse tipo de questão. Para me ajudar, a professora Abigail está aqui. Tem gente aí, professora? A aula de língua portuguesa, o Matias voltou em peso. Olha então, aí. eles estão aqui, que eu estou vendo aqui o número de estudantes assistindo. Mandem uma chuvinha de bom dias para eu citar para a professora Kedma, ela como eu, ficar super feliz, porque vocês fazem toda a diferença. É isso mesmo. Bom dia para o pessoal da Matias Delgado, né? Bom dia para o pessoal da João 23 também, não esqueço de vocês não, hein? Vieram fazer uma visita um dia desse aqui e eu sei que vocês acompanham o Educa Recife também. Escola de Santa Amaro, né? Que a gente fez um aulão um dia desse para a prova do SAEP, que foi excelente, inclusive eu gostei muito de conhecer o quinto ano da Escola do Barro. Eu acho que a gente vai conhecer mais escolas por aí. Por enquanto, vocês acompanham as aulas da gente do Educa. Lembrando, gente, a prova foi adiada, mas vai acontecer em breve. Fica atento aos assuntos e não deixa de acompanhar o Educa Recife, beleza? Maria Helena está aqui fazendo um trabalho maravilhoso, né? Interpretação de Libras, trabalho excepcional, que eu não canso de elogiar. É o que permite que mais pessoas consigam assistir, mais pessoas consigam acessar as nossas aulas. Então, time completo, vamos embora. Quando eu falo de leitura e interpretação de dados, eu já começo a fazer uma pergunta, né? Como ler e interpretar dados que estão representados numa tabela. Mas eu tenho uma pergunta anterior a essa. Como é que a gente consegue fazer o levantamento de dados para representar em uma tabela? Você saberia me dizer? Eu já dei vários exemplos aqui, a gente já trabalhou esse assunto. Como a gente faz esse levantamento de dados para poder registrar, para poder representar em uma tabela? Isso, exatamente. A partir de uma entrevista, a partir de formulários, a partir de questionários. Vocês já ouviram falar no censo? Já receberam os agentes do IBGE na sua casa? Tenho certeza que a maioria, assim, já foram na minha casa, inclusive, viu? Fazer o levantamento de algumas coisas. Como isso tem a ver com a nossa aula? Vê só, pessoal. A gente tem um país com milhares de pessoas. Imagina se cada resposta eu tivesse que colocar o nome dela. Maria, Joana, Abigail, Kedma, Givanilson, Vanessa, Jonas. Imagina se para cada resposta eu tivesse que botar todas as informações completas, seria um relatório sem fim, né? É para isso que existem as tabelas e gráficos, para a gente fazer a representação desses dados que a gente levantou, certo? Hoje eu vou focar em tabelas. A tabela é um instrumento que serve para a gente organizar informações. Essas informações, elas são organizadas a partir de números. No caso, nos nomes que eu falei, na minha tabela, o que terá serão números. Porque facilita, porque resume, porque a gente consegue entender melhor a situação. E é a partir da leitura e interpretação desses dados que se consegue tomar várias ações. Por exemplo, no bairro de Areias foi percebido que muitas pessoas sofrem, vamos dizer, com problema em casa. Claro que eu estou falando problemas hipotéticos, né? Isso não é uma realidade, não. Passam por problemas de
Falta de água. Tanto de 100 pessoas, 90 disseram que sofrem com a falta de água. É a partir dessas informações que podem ser feitas ações para resolver isso. Por isso que se faz levantamento de dados. O censo, inclusive, é um levantamento muito importante. Um detalhe, a gente precisa falar a verdade. Para que os dados eles sejam reais, a gente precisa falar a verdade. Ah, moram 10 pessoas na sua casa, mas você diz que só moram 7. Aí vai ter uma margem de erro. Lógico que quando eles fazem esses levantamentos, eles têm margens de erro. Mas o ideal é que a gente fale a verdade mesmo, para facilitar o levantamento e os resultados desses dados, tá? Aí a gente pode pensar numa tabela, né? Que é uma estrutura que organizamos é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. A tabela facilita a interpretação de informações, porque apresenta os dados de maneira simples e objetiva. Porque ela é representada, esses dados são representados de forma numérica. Então, a partir da leitura daqueles números, eu consigo ter algumas informações mais diretas, mais objetivas. A tabela possui linhas, colunas e células. Aqui, ó, as linhas, as colunas, as células, eles chamam esses espaços aqui. Isso só tem a ver com a estrutura, certo? Tabelas são excelentes para organizar informações. E são mesmo, porque você consegue se organizar a partir de uma tabela. E eu já tenho imediatamente um exemplo para vocês aqui. Primeiro, a gente precisa observar algumas coisas com relação à criação de uma tabela. Primeiramente, é sobre o quê? Essa minha tabela, ela está falando sobre o quê? Já que eu estou dizendo que montar uma tabela tem a ver com representação numérica, eu preciso saber do que se trata. Eu não posso só colocar 30. Se eu colocar uma tabela com vários valores, sem dizer nada, vocês vão entender o que eu estou falando? De jeito nenhum. Vocês precisam saber qual é o assunto dessa tabela. No nosso exemplo, eu tenho quantidade de alunos por turma. Nesse caso, eu tenho do 3º, do 4º e do 5º ano, beleza? Eu já tenho meu título aí. Eu tenho os meus números, que são as representações. Eu tenho uma coisa interessantíssima, que é a fonte. De onde veio essa informação? Conhecem a palavra fake news, né? Não só nos gráficos, nas tabelas. Para a gente ter algum tipo de informação, a gente precisa saber, precisa verificar de onde veio. Professora? Matheus te dando bom dia, Anne também. O Pablo já respondeu aí a questão que você colocou. Já respondeu e eu nem perguntei. Vejam mesmo, que 5º ano esperto, hein? Pegando o gancho, eu vou fazer a pergunta para que outras pessoas consigam responder também. Eu tenho aí, essa minha tabela, ela representa a quantidade de alunos por turma. 3º, 4º e 5º ano. 30 alunos no 3º, 20 no 4º, 35 no 5º. De acordo com os dados apresentados na tabela, qual turma possui a maior quantidade de alunos? Qual é a turma? 3º, 4º ou 5º ano? Será que Pablo acertou o 5º ano, hein? E aí, acertou, professora? Pablo, Matheus, todo mundo aqui no 5º ano. Olha aí, que maravilhoso. O 5º ano, minha gente. Foi difícil? Não. Eu só precisei, ó, verificar a quantidade de alunos de cada turma. Vocês precisaram fazer algum cálculo? Não. Normalmente, questões de gráficos e tabelas, quando a gente faz, são cálculos pequenos. Mas, em geral, as respostas já estão na cara para a gente responder com tranquilidade. Agora a gente vai responder junto, tá? De acordo com os dados apresentados na tabela, qual turma possui a maior quantidade de alunos? Eu mudei os dados, tá? Foi proposital. E aí?
E aí, professora? Pablo bateu no peito e marcou o gol. Olha Terceiro aí, ano. Terceiro ano. Eu só inverti um pouco, só mudei, só brinquei com os números um pouco. E ele acertou. Terceiro ano com 35 alunos. Professora, é só isso? Claro que é, minha gente. Questão de gráfico e tabela é muito fácil de resolver. Vocês já estão craques. Eu só trago essas informações realmente para quem ainda ficou com alguma dúvida, mas eu tenho certeza que o quinto ano já domina isso muito bem. Aqui eu tenho, no campeonato de basquete organizado pela Escola C, os pontos que Luiz, Joana e Antônio marcaram aparecem na tabela a seguir. Observando as informações encontradas, responda. Quem marcou mais pontos? E aí? Ó, título da minha tabela, as informações, as representações numéricas e a minha fonte. Tá tudo certinho aí. Responde para mim. Quem marcou mais pontos? Foi Luiz com 250, Joana com 170 ou Antônio com 100 pontos? Diz para mim, quinto ano. Responde para mim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí, professor? O Matheus respondeu que foi o Luiz. Luiz, ó, 250 pontos. Acabou, professora, a questão? Acabou. Era só isso. E se eu te perguntar, ainda pegando o gancho, quem foi que marcou menos pontos? E aí? Será que você consegue me responder? Quem marcou menos pontos aí, ainda nessa tabela aí, nessa primeira tabela? Luiz, Joana ou Antônio? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem respondeu Antônio está correto. Antônio fez menos pontos. Fez 100, né? O menor número que a gente encontra na tabela. Agora vamos prestar atenção. Essa é uma tabela de dupla entrada. Eu tenho mais de uma informação. Então eu chamo ela de tabela de dupla entrada. E ela tem a ver com as notas dos alunos do quinto ano. Eu tenho as notas de Paula, Luana, Pedro e Carlos. As notas de matemática e as notas de ciências. Presta atenção que lá vem a pergunta. De acordo com as informações, já dei até spoiler, de acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluna ou aluno tirou a maior nota em matemática? Como já está respondido, eu só vou mostrar na tabela. Aqui, ó, Carlos. Carlos tirou 9,5. Só isso, professora? Só isso. A pergunta foi essa. Qual aluno ou aluna tirou a maior nota de matemática? Eu só preciso analisar. Quinto ano, presta atenção. Eu estou dizendo desde o começo da aula que questões de tabelas e gráficos são fáceis. E isso é verdade. Mas vocês precisam prestar atenção na tabela. Vocês precisam prestar atenção nas perguntas. Porque às vezes a gente vai muito afobado, está muito fácil e acaba errando. Então, quando tiver sempre questão de tabela e gráfico, calma. É questão certa, é questão fácil de acertar. Então, tem calma e presta atenção no que a questão está pedindo, beleza? Dica de ouro, hein? Para você não errar questões de tabelas e gráficos. Então, Carlos tirou a maior nota, que foi em matemática. De acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluno ou aluna tirou a menor nota em geografia? Se eu estou dizendo que eu quero saber a menor nota de geografia, eu só olho para a geografia. Eu não tenho para quê? Eu tenho uma tabela de dupla entrada aqui. Mas eu não quero saber de história. A minha pergunta não quer saber de história. Quer saber de geografia. Quem foi que tirou a menor nota? E aí? E aí, professora? Só dizendo que as anteriores, eles estão tudo respondendo aqui. Então Pedro, tá chegando depois, Agatha, né? Pablo, Matheus. E agora, novamente, uma chuva aqui de Pedro. Olha Matheus, aí. Ana e Luan. Vocês são maravilhosos. Pedro tirou a menor nota de geografia. É isso mesmo, vocês estão entendendo direitinho, né?
Pedro tirou a menor nota de geografia. Mais uma. Agora eu quero saber quem foi que tirou a maior nota em história. Agora sim, eu vou esquecer geografia e vou para a história. Quem foi que tirou, gente? Vamos lá, quinto ano. A gente já está se encaminhando para o final. Eu quero que vocês respondam para mim quem foi que tirou a maior nota de história. Em história, quem tirou a maior nota? E aí, professor? Segundo o Pablo, foi a Luana. Luana tirou a maior nota? Olha aqui, Pablo gabaritando as questões de tabela. Muito bem, vocês estão muito atentos. Vamos lá. A tabela a seguir apresenta a escolha das crianças para assistirem um filme na escola. A partir da leitura dos dados, que filme recebeu o maior número de votos? A Bela Acordada, Motos ou Patrulha de Gatos? Eu amo essa questão. E aí? Que filme recebeu mais votos? Fácil, hein? Fácil. Inclusive, a aula de língua portuguesa hoje foi a Bela Adormecida. Olha, né? aí, e em matemática tem a Bela Acordada, que inclusive foi o filme que recebeu a maior quantidade de votos. E agora eu quero saber quem recebeu menos votos. E aí, menos votos? Isso, exatamente. Patrulha de Gatos, ó. Só recebeu 6 votos, o pobre. Olha aí, Patrulha de Gatos. Pessoal, eu vou agradecer a professora Abigail Viana. Hoje eu não vou deixar a hora do registro, hein? Mas não se acostumem, porque vocês sabem que eu gosto de deixar os desafios. Mas como a gente trabalhou muito a tabela hoje, eu vou dar essa trégua, beleza? Mas você pode, inclusive, montar sua tabela a partir de uma entrevista que você queira. Escolhe um tema, monta a tua tabela e depois diz para mim como foi que você fez isso. Professora Abigail, muito obrigada. Eu que agradeço e agradeço a todos que participaram. Façam isso, tá? Todo dia, a partir de 8h30, a gente está aqui aguardando por vocês. Exatamente. Não canso de dizer que amo a participação de cada um de vocês. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.